Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Está começando o programa DRM, programa dos livros apócrifos. Hoje nós não vamos falar de livro apócrifo, não. Hoje nós vamos falar do povo brasileiro, de você. Vamos conversar um pouquinho sobre você que é brasileiro. Inclusive tem uma música que o pessoal canta: Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Um povo sofrido, um povo amado, um povo alegre, um povo contente, pessoas que têm, né, tem algo diferente esse povo brasileiro, né? É algo que ninguém no mundo tem, que os brasileiros têm. Você sabia disso? E eu vou falar para você o que você tem que o mundo não tem. E você vai saber agora através do nosso guia, aquele que guiou os nossos pais pelo meio do deserto que era a África, até chegar a essa terra que nós chamamos de Brasil, terra de Ufir. Gente, então, a Bíblia, a Bíblia ela esconde o Brasil. Você sabia disso? Parece que existe o resto do mundo e o Brasil não existe dentro da Bíblia. Mas um povo sofre por falta de conhecimento, gente. Então, assim, eu estou chamando você para você ler a Bíblia. Olha que coisa interessante, né? Para você ler a Bíblia. Mas você vai ler a Bíblia de maneira diferente. Deixa eu te explicar algo para você. A gente vem sempre falando aqui e as pessoas parecem que não entendem, porque eu não sei se a gente fala em inglês, né? Mas eu procuro ser muito didático quando eu falo, quando eu comento com vocês, quando eu bato um papo com vocês. Pessoal, nós temos uma herança. Todo brasileiro tem uma herança. O brasileiro nato. Vocês viram a capa desse vídeo aí? O povo dono da terra. Aí tem um montão de índios aí na frente aí. Esses que estão aí são os donos da terra. Veja bem, toda essa terra, quem criou foi o Criador. O Criador fez tudo que existe, o Altíssimo, que nós o chamamos, o povo hebreu chama de Yahweh. Ele fez tudo. Fez o céu, fez a terra e fez o mar. Até aí você sabe, não sabe? E ele ele escolheu um povo, é do agrado dele, ele escolheu, no momento que ele viu um sofrimento de um povo, ele escolheu um homem e depois escolheu um povo. Esse homem, ele se chamou Abraão. Você já ouviu falar de Abraão? Então, Abraão era um homem justo, um homem íntegro, uma pessoa boa, caridosa, uma pessoa que só se preocupava em ajudar a outra, em tratar bem. Ele tratava o rico e o pobre da mesma maneira. E esse Criador fez um pacto com Abraão. Pediu a Abraão, ele deu um filho para Abraão e falou assim: Abraão, agora eu quero o teu filho, o teu Isaque. Você vai levar o teu filho num altar e você vai matar o teu filho para mim. Você vai me dar, eu quero ver o teu amor por mim. E Abraão pegou o único filho dele chamado Isaque, levou no altar e enfiar o cutelo quando de repente apareceu um novilho. O anjo gritou e falou: não faça isso não. Porque o pai viu que no coração dele ele não ia se negar e entregar o seu filho para o Criador. E ali o Criador fez uma aliança tremenda com um único homem, capaz de mexer com o Criador, capaz de atiçar o Criador, que foi Abraão, né? E Abraão, gente, de Abraão, ele prometeu abençoar Abraão e a sua descendência. Essa descendência cresceu, se tornou as 12 tribos. Eu estou resumindo para você entender. Essas 12 tribos, elas deveriam estar juntas. Elas não poderiam se separar. Era uma ordem,
que no momento que ela se separasse, o Criador falou assim, ó, vocês têm que andar como irmãos, juntinhos. Eu vou dar uma terra para vocês, mas para vocês andar junto. Enquanto vocês estiverem andando junto, nada vai acontecer com vocês. Mas vocês se separando, vocês vão quebrar o que nós chamamos de uma promessa. E essa promessa, sim, foi feita para esse povo. O nosso povo, a nossa gente. Pessoal, escuta o que eu estou falando para todos vocês. Você que é brasileiro, você que está me vendo aí agora, você que é evangélico, que é católico, você que mora aqui no Brasil, você que é nato do Brasil, você que tem a família Silva, a família Santos, enfim, as famílias que têm esses sobrenomes que são descendentes da terra. Houve uma miscigenação aqui nesse país e que nos ocultaram essa história maravilhosa. Veja bem, a gente faz correntes em igreja, não faz? Não vai para a igreja, tu não percebe não? Que tem missa, que tem culto, e o povo está sempre indo para esses lugares, você não percebe isso? Mas você já viu a vida dos índios? Você já viu a vida daqueles, os indígenas? Não vou falar índio não. Eles vivem no meio da mata, não é verdade? E existe tribo de índio que está dentro da Amazonas, que elas são reféns, elas não podem sair lá de dentro. Quem está aqui não pode entrar na Amazônia e quem está lá dentro não pode sair. Você nunca percebeu isso, não? Por exemplo, tem brasileiros que nunca foi ali na Amazônia. Aliás, tem brasileiros que nunca viu um indígena. Os nossos antepassados, tem gente que não viu. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Essas 12 tribos, perdão que eu estou um pouquinho resfriado, essas 12 tribos que nós falamos que são os filhos de Israel, Moisés, eu vou falar nessa língua assim para você entender, Moisés tirou eles lá do Egito, o nome é Mitzraim, o nome do local. O Egito é ali na África, tá, gente? A África era um grande deserto e eles tiraram esse povo. Moisés foi lá, porque vocês sabem que os nossos antepassados estavam sofrendo dentro do Egito como escravo. Mas esse povo, gente, ele tinha que ouvir a voz do teu Criador. Ele era um povo escolhido, e como um povo escolhido, eles não deveriam ouvir outros deuses. Eu vou ler para você aqui uma passagem que vocês podem ler na sua Bíblia, mas eu vou ler nessa Bíblia Dalit para vocês entenderem. Vamos lá. As 12 tribos elas se separaram na América. 10 tribos vieram para o lado de cá e 2 tribos ficaram lá do lado de lá em Israel. As 2 tribos que ficaram em Israel foi a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. As 10 tribos e meias vieram para o lado de cá, que era a tribo de Levi. Vamos falar um pouquinho das tribos para você entender. Você já ouviu falar dos Incas, dos Maias e dos Astecas? Vamos botar assim, ó, Astecas, Maias e Incas. Você já ouviu falar? Então, esse povo que saiu do Egito, denominaram ele, deram o nome para eles de Inca, Maias e Astecas. Na verdade, cada tribo aqui dos Incas, dos Maias e dos Astecas, eles representavam uma das 12 tribos. Olha aí, ó, que coisa interessante. Agora nós vamos falar para você entender mais ou menos, e aí você vai pesquisar, tá bom? Para você entender a história. A tribo dos Maia, e você já ouviu falar dos Maias, né? Na escola. A tribo do Maia ficou na América Central, na Jamaica, em Porto Rico, Haiti, República Dominicana e América Central. Nesses países aí, os Maia, a tribo dos Maias ficou. E quem era a tribo dos Maia? A tribo dos Maias, Zebulon, estava na América Central. A tribo de Zebulon, a tribo dos navegadores, estavam na América Central. Foi por lá onde todo mundo entrou. A tribo de Benjamim, estão na Jamaica. Benjamim. Manassés, em Porto Rico. Levi, em Haiti. Simeão, República Dominicana. E a tribo de José, América Central. Então, Zebulon, Benjamim, Manassés, Levi, Simeão e José ficaram com as tribos dos Maia. As tribos dos Astecas. A tribo de Gade, a tribo de Zacar e a tribo de Rubens. Rubens era o mais velho, ficou na Flórida. Zacar no México e Gade nos Estados Unidos.
E os negros egípcios se alojaram nos Estados Unidos. Os ricos, os filhos dos faraós, estão dentro dos Estados Unidos. E uma única tribo ficou aqui na América do Sul, chamada tribo dos Incas, a tribo de Azer. Essas 10 tribos e meia, que é a tribo de Levi, era a tribo mais pobrezinha de todas elas. Cada tribo dessa aqui tinha um líder, ou um pajé. A tribo dos astecas tinha um grande lindo chamado Montezuma. O Montezuma, ele era uma espécie de líder que queria dominar as outras tribos. Veja bem, essas tribos aqui, elas tinham que obedecer a Iarro, gente. Elas não tinham que adorar outros deuses. Ela não poderia adorar outros deuses a não ser o Criador. Assim como o povo brasileiro, a gente está falando para os brasileiros, vocês não devem, vocês não têm que acreditar num Deus falso chamado Jesus. Denilson, o que você está falando? Jesus, gente, ele foi uma invenção de um país chamado Roma. Eles criaram esse nome fictício para enganar uma população, para esconder a história do povo. Então nós que estamos aqui no território brasileiro, nós temos que saber isso. Isso tem que ser sabido pelo povo. Pelo povo brasileiro, esse povo que vai para o Maracanã. Ó, Maracanã. Você sabia que Maracanã é um nome indígena? Sabia que Tijuca é um nome indígena? Você sabia que Copacabana é um nome indígena? Você sabia que a maioria das pessoas tem nome indígena? Por exemplo, o nome da minha irmã, Iraci. O nome da minha outra irmã, Iracema. Na minha família corre sangue indígena. Corre sangue desses índios que estavam aqui, que são os verdadeiros donos dessa terra, dado não pelo homem, mas pelo Criador, para um povo que saiu de Mitzraim do Egito. E que Moisés os trouxe caminhando, guiando, todos juntos. Mas, infelizmente, eles se separaram. 2 tribos e meia ficaram em Israel e as outras 10 tribos vieram para as Américas. O próprio Messias, quando nasceu lá em Israel, que ele tinha que nascer lá em Israel, ele falou o seguinte: eu vim para a casa perdida de Israel. Qual é a casa perdida de Israel? O povo da América. Todas as tribos que estão na América era a casa de Israel. Então ele veio para salvar a casa de Israel. Depois ele iria para os gentios, para o povo da Europa, para aqueles que o aceitassem. Por isso que tem uma música que canta na igreja, que cantava muito assim, ó. Ele veio buscar o que era seu, mas eles rejeitaram. Yahushua agora é meu. Yahushua agora é meu. Yahushua agora é meu. Então Yahushua, ele veio buscar a casa perdida, porque o Pai separou essa nação para salvar essa nação e para essa nação levar a promessa. Yahweh suscitou do meio do povo brasileiro, pessoas sem expressão, pessoas que não eram nada, não eram ninguém, assim como Moisés também não era ninguém. Pegou ele e levantou para mostrar que essa política que está aí, né, não tem uma política aí, essa política sempre existiu para dominar as pessoas. No tempo do Salvador Yahushua, eles se reuniam nas sinagogas, e as pessoas pensam que é a igreja, né? Mas não era. Era local político, era local onde se reuniam e tinham os políticos, aqueles chamados escribas, fariseus, saduceus, né? Aquela galera que fazia parte do Sinedrim, eles eram líderes religiosos que eles seguiam as leis de Moisés. E eles não aceitavam, né? Porque isso é um poder. Tu quer conhecer a pessoa, dá poder para ela. Eles não aceitavam perder o domínio sobre o povo. E o povo estava conhecendo o Salvador, porque o Salvador estava andando entre a multidão, e ele anda entre o povão, ele sabe o teu sofrimento, ele sabe de você que mora nas favelas, você que mora aí nos alagados, você que mora no subúrbio, você que mora nas condições, quer dizer, que os ricos moram em lugares nobres, né? Através do sistema escravagista, eles fazem a sua riqueza aumentar e não estão nem aí para as pessoas. O povo hebreu é diferente. O povo hebreu é solidário. Você pode ver que o povão é solidário. Cada um dos senhores herdou o sangue de um desse hebreu que veio lá do Egito. E essa terra que foi dada, chamada Brasil,
ela foi dada por herança para gente. É herança, sabe que é herança? Aquilo que você não pode dividir, você não pode dar para ninguém. Por isso que eles tentam entrar nessa terra. Eles tentam tomar essa terra, mas não conseguem. Eles tentam destituir os índios, eles já invadiram isso aqui, já pegaram a terra todos os índios, mas eles não conseguem, sabe por quê? Porque Yahweh, o Todo-Poderoso, ele olha para o seu povo, e você que está dormindo, você é um remanescente. Você precisa acordar. Olha só a história que eu vou contar para você. Aqui, ó. Aqui está falando sobre a obediência, né? Deixa eu ler aqui. Deixa eu ler aqui direitinho. Ó, aqui, ó. Aqui está falando da Torá, tá, gente? Mas a Torá é os livros da lei, tá bom? Aqui, ó. A obediência, né? Está falando da obediência à Torá, ou seja, a palavra do Criador. Deixa eu ler para vocês verem. Já estamos terminando, tá? Terminando esse vídeo já, vamos lá. Está no livro de Deuteronômio capítulo 6. E esses são os mandamentos e os estatutos e os juízos que Yahweh, o Criador, mandou para ensinar, para que os cumprisse na terra que passais a possuir, os nossos antepassados. Para que temas a Yahweh. Então a primeira palavra é você ter temor a Yahweh. Ó, não é Deus, não. Deus, Zeus, tudo grego, tá? Yahweh é o nome do Criador do céu, da terra e do mar. Yahweh, o teu Criador. E guardes todos os seus estatutos e mandamentos. Qual o estatuto dele? Qual o mandamento? Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Né? São os 10 mandamentos, os maiores, tá? Amará Yahweh sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho dos teus filhos, nós. Nós somos filhos dos hebreus. Todos os dias da sua vida, todos os dias da tua vida, você tem que lembrar, todos os dias. Hoje lembrou, levantou? Yahweh, obrigado por mais um dia. Criador, obrigado. Já que você não sabe o nome verdadeiro, chama de Criador, chama de Altíssimo, mas chama ele, agradece a ele. Todos os dias da sua vida e que teus dias sejam prolongados. Olha aí, ó, que coisa bacana. Ó. Ouça, ó Israel, atenta em guardades para que bem te suceda e muito te multiplique, como disse Yahweh, o teu Criador, o Criador dos teus pais, o Deus dos teus pais, na terra que mana leite e mel. Qual é a terra que mana leite e mel? Qual é a terra mais abençoada do planeta? Aonde é o celeiro do planeta? Esse país aqui chamado Brasil. Você é um remanescente, você é um hebreu. A tua família descende dos negros que vieram nos navios negreiros e dos índios que estavam aqui indígenas. Aqui na nossa veia, na minha veia, eu sempre digo, corre sangue indígena e sangue dos negros. Então eu tenho a miscigenação, eu tenho o DNA, vocês têm o DNA do povo que saiu do Egito, gente. O Pai ama vocês. Yahweh, o nosso Todo-Poderoso, ele ama essa nação, ele ama essas pessoas e ele quer salvar essas pessoas da destruição, porque haverá uma destruição para essa terra, porque eles estão profanando a terra. Eles profanaram o lugar santo, eles levaram maldição, eles trouxeram heresia, eles trouxeram ídolos. O povo brasileiro está adorando ídolo, levantaram Cristo Redentor aqui no Rio de Janeiro, e o povo tem imagens, tem Rotary Club, tem um montão de coisa que não é do Criador. O Criador não mandou fazer igreja, não mandou fazer nada disso. O Criador, nós somos o templo do Criador. Olha para os índios, gente. Os índios estão lá no meio, claro, eles se perderam também, tá, pessoal? Eles esqueceram do Criador e começaram a fazer alguns rituais que não tem nada a ver com o Pai. Mas eles precisam também ouvir que Yahweh está de olho neles e eles estão perdendo a terra por desobediência. E eles sabem disso, que eles estão perdendo por desobediência. Eles tentam de roubar essa terra de tudo quanto é jeito. Eu que estou morando numa terra, eu sou fruto de uma miscigenação. Amarás a Yahweh
o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, ensinarás a teus filhos, e dela farás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, deitando-te e levantando, e as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e escreverás no umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então, na tua casa, na tua vida, você tem que ter o sangue do hebreu. Esse hebreu tem que levantar, porque quando você acordar, quando você abrir os teus olhos, quando você clamar a Yahweh, deixar de clamar a um tranca-rua, a um Exu, a um São Jorge, a um Jesus, quando você deixar de clamar a essas entidades que não tem nada a ver com o Criador, então ele ouvirá dos céus e irá abençoar o povo brasileiro. Essa nação que é tão sofrida, gente. Esse povo que é tão amassado, é tão escravizado, tanto os indígenas que estão lá na mata, como os que estão aqui na cidade, porque também os que estão na cidade são mistura. Você sabia que as raças não se misturam, sabe disso, né? Os europeus, askenazes, eles não se misturam com o povo, o gado que eles chamam. Então você, que na verdade você é gado para eles, mas para o Criador, você é uma preciosidade, e ele ama cada brasileiro, cada brasileirinho, cada pessoa que está nesse país, que está nesse mundo, que está nas Américas, que é remanescente. Ele ama você, ele te chama, o Pai te chama, o Pai quer mudar a sua vida, o Pai quer transformar a sua vida, mas vocês estão enganados. Foram falado que a nação dos hebreus morreu. Os hebreus morreram. Mentira! Os hebreus estão vivos. Você faz parte dessa história. Talvez você não saiba a sua história. Tu quer ver? Pega um pretinho desse aí no meio da rua e pergunta para ele assim, vem cá, bem pretinho mesmo, pergunta assim, vem cá, de qual lugar da África que você é? Ele não vai saber de onde ele é. Porque o passado foi apagado. O passado é uma herança nossa. Então nós, hebreus, temos que clamar a Yahweh, que você possa, através desse ensino, abrir os teus olhos e pesquisar. E Yahushua, ele quer te salvar. Ele quer salvar a nação da América e do mundo. Mas nós temos que olhar para ele. Que Yahweh, o nosso poderoso Pai, possa te tocar nessa manhã, e que você possa aprender. Não que o que eles estão fazendo, o que Elon Musk, o que o Bill Gates, o que os donos do mundo estão fazendo, eles não são nada diante do nosso Pai. Eles não são ninguém com toda a tecnologia 5G, 10G, 200G. Nosso Pai é maior do que todos eles, juntos. Tá bom, pessoal? Um forte abraço, um ótimo dia para todos. Não deixem de dar o seu like e não deixem de retransmitir esse vídeo. Um abraço, um beijo. Hoje à noite, né? Hoje à noite nós teremos uma live às 8 horas da noite no canal Quebrando a Raiz. Você é o meu convidado. Ótimo dia para todo mundo. Sábado do Criador. Esse é o sábado do descanso do nosso Pai. Um abraço, gente.